Olá, meu aluno, eu sou a professora Rosana Bastos e hoje a nossa aula é a aula número 1. Olha só, nós vamos começar falando de redação e vamos buscar aí a inspiração nos versos desse escritor aqui, ó, Bertolt Brecht. Ele é um poeta alemão do século XX. E aí nós vamos ver o que Bertolt Brecht hoje vai nos trazer para essa inspiração. Do rio que tudo arrasta, se diz violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Interessante que esses versos aqui do escritor Bertolt Brecht, ele traz a ideia de violência que é explorada, inclusive, no repertório sociocultural pelo professor Antônio Carvalho. E aí, é muito importante agora o que eu vou te dizer, porque nós vamos começar a linkar determinadas informações, não é? Essas informações que estão também às margens, vou até utilizar a metáfora aqui do nosso escritor Bertolt Brecht, para te dizer que nós vamos trabalhar com a microfísica do poder de Michel Foucault, e quem vai te apresentar essa ideia é justamente o Antônio Carvalho, e vamos também falar a respeito do conceito de violência. Então, vamos lá. A violência e a microfísica do poder de Michel Foucault. São duas ideias que você vai precisar para colocar como repertório sociocultural, como sustentação para a sua argumentação. Eu tenho que falar a respeito do tema abuso sexual no esporte, porque esse tema ele iniciou lá nos Estados Unidos, né? Com aquelas ginastas que denunciaram um médico. O nome do médico era Larry Nassar. E esse médico, que foram inúmeras, mais de 100 denúncias que se teve, ele simplesmente abusava de inúmeras ginastas de forma sucessiva em várias gerações. Isso influenciou de forma muito significativa os ginastas brasileiros, que também fizeram a sua denúncia e denunciaram o seu treinador por abuso sexual. Então nós vamos começar o repertório sociocultural e eu vou centralizar em 3 situações. A primeira situação é aquela da qual eu lhe falei ainda há pouco com relação ao professor Antônio Carvalho, que vai trabalhar Michel Foucault, não é? E aí que foi inspirado em Nietzsche, com a obra A Microfísica do Poder. Vai ser fantástica esta aula, inclusive eu já assisti, tá bem? E além, por exemplo, desta ideia aqui que se tem, que vai ser desenvolvida pelo professor Antônio Carvalho, nós também vamos explorar esta obra literária aqui, que é Dom Quixote de la Mancha, século XVII, e o escritor Miguel de Cervantes. O que vai ser interessante nós percebermos, então você verificou que a ideia da microfísica do poder de Michel Foucault vai ficar por conta do Antônio Carvalho, né? E agora nós vamos falar um pouquinho dessa literatura dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. A literatura que simplesmente mostra a sua marca de autoria, mostra o seu conhecimento com relação às áreas de conhecimento. E aí, esse texto de Miguel de Cervantes, não é? Um trecho que nós separamos para você da obra Dom Quixote de la Mancha, dentro do discurso que o Dom Quixote tem com seu amigo Sancho Panza, ele fala a respeito do efeito do medo. Olha lá, ele fala a respeito do efeito que o medo causa. Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos. Nós podemos imaginar crianças que sofreram abusos, adolescentes que sofreram abuso desse treinador, não é? Especificamente falando a respeito da situação que também foi veiculada dentro do Brasil e que simplesmente trouxe, com certeza, efeitos psicológicos negativos. Nós estamos falando, então, em danos psicológicos, danos que também podem ser físicos, e aí a gente pode fazer rapidamente uma interação com relação aos direitos fundamentais individuais. Nós temos o direito à inviolabilidade do corpo. Olha que interessante. Inclusive, Antônio Carvalho fala a respeito disso. Inviolabilidade do corpo, que traz danos físicos e danos também psicológicos. O que nós tivemos foi uma violação desse direito constitucional, olha só, que é um direito fundamental individual.
E aí, a gente deixa um pouquinho o Dom Quixote de la Mancha, deixa um pouquinho a questão do próprio trecho em que fala deste medo, não é? E os efeitos desse medo, para utilizarmos também um texto de William Shakespeare. O título é Um Dia Você Aprende. E aí nós vamos buscar justamente aquele fragmento que vai conseguir fazer sentido na tua dissertação argumentativa com o tema que é abuso sexual no esporte. E aí ele diz assim: um dia você aprende que companhia nem sempre significa segurança. Nós vamos imaginar a situação, o contexto em que um treinador, ele abusa de inúmeras pessoas, inúmeros ginastas, e ainda se aproveita do poder, se aproveita, obviamente, abusa deste poder, abusa da confiança e abusa da condição de protetor. Aquelas crianças, elas deveriam ali estar protegidas naquele espaço. E aí a gente pode também linkar, fazer uma relação com os direitos fundamentais individuais, porque nós temos o direito da inviolabilidade do corpo. E esse direito simplesmente diz que o seu corpo, ele não pode ser tocado, ele não pode ser manipulado, se você, é claro, não autorizar, se for contra a sua vontade. Então, a inviolabilidade do corpo, que é um direito seu, fundamental, individual, estaria nesse momento sendo violado. É muito importante nós desconstruirmos a ideia que tínhamos antes da nossa dissertação argumentativa, da forma que nós utilizávamos para persuasão, para o convencimento das nossas reflexões, das nossas opiniões, dentro lá das 30 linhas, não é, que trazem a tua temática, para que hoje nós consigamos ver uma visão interdisciplinar, uma visão em que você passe a reconhecer e fazer a ligação com as outras áreas do conhecimento. Essa proposta, ela vai ser uma proposta diferenciada, porque a todo encontro nós teremos aí possibilidades de estratégia de introdução. Imagina você iniciar o seu texto dissertativo argumentativo citando Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. E você, dentro da sua argumentação, utilizando um trecho de William Shakespeare, fazendo relação com o direito individual, não é? Que é o direito fundamental individual, que seria o direito da inviolabilidade do corpo. Esse foi o nosso primeiro contato. Eu tenho certeza que nós vamos despertar ainda muito mais a sua curiosidade, a sua paixão pela escrita, e vamos trabalhar muito a estrutura textual. Para você que tem dificuldade em realmente construir um texto dissertativo, nós vamos colocar isso para você passo a passo. Então fica com a gente, tá? Vou ficar te esperando.